Uma das pautas que eu tive que trazer convite que eu tive que também trazer uma palestra bem rápida lá na minha empresa também. E eu escolhi esse tema anteriormente, no caso da minha empresa, só tentei melhorar, utilizar algumas coisas que eu ia estar trazendo, justamente porque é algo muito frequente tanto no meu ambiente de trabalho, como eu trabalho diretamente com marketing digital, com vendas em si, eu sou uma das pessoas que opera na área de vendas, como também, como a gente está falando justamente sobre o comportamento do ser humano, como sempre tem essa moeda de duas faces, onde tanto a gente pode utilizá-lo para o bem como para o mal. E dentro da minha vivência, na minha empresa, no meu trabalho, até mesmo algumas coisas pessoais que comecei a observar em mim, eu percebi que realmente o ego se encaixa muito bem nisso. Mas, como muitas pessoas conhecem o ego aqui, antes de eu falar a dualidade dele, eu vou basicamente falar sobre o que ele se trata para mim. Como todo mundo aqui conhece o Wesley, né, acredito eu, todo mundo aqui vai ter uma base muito boa de psicologia, neurociências, então sabe que possivelmente o ego tem toda aquela questão freudiana de id, ego, superego, mas eu falo de maneira mais resumida sobre o ego em si, que é justamente a questão da perspectiva, foi a conclusão que eu cheguei, perspectiva que a gente tem na nossa própria pessoa em si. No caso, o que seria o ego? Seria justamente essa perspectiva que a gente tem sobre si mesmo. Porque da mesma maneira que a gente tem perspectiva sobre os nossos terceiros, mesmo não sendo necessariamente a pessoa que ela é, digamos, a gente tem uma perspectiva sobre quem é o Henrique, vocês têm uma perspectiva sobre a pessoa que eu sou, porém vocês não conseguem entender todas essas nuances, da mesma maneira a gente tem uma perspectiva sobre a gente mesmo. E independente dela for algo assertivo ou algo mais errôneo, ela tem uma influência muito grande na maneira que a gente se comporta tanto no nosso privado, como também justamente em sociedade, com outras pessoas, com pessoas que a gente não conhece. E dentro do que eu observei, eu percebi que a maneira, essa perspectiva que eu tinha de mim mesmo, poderia ser tanto um baita de impulsionador, uma coisa que me motivaria a ser melhor, motivaria a querer ser o melhor, o que eu me dispusesse a estar fazendo, inclusive essa palestra, como também poderia ser justamente uma ferramenta que poderia estar me trazendo para baixo, que é justamente a maneira que hoje a sociedade vê o ego. Se a gente for observar, hoje, se vocês forem perguntar para uma pessoa que talvez não estude tanto, ou até mesmo talvez por falta de educação, falta de acesso ao conhecimento, pergunta de maneira bem rasa o que é o ego para ela, ela fala que vai ser uma pessoa egocêntrica, uma pessoa egoísta, uma pessoa que talvez seja prepotente, que acha que saiba mais que os outros, quando na realidade é isso, mas não é só isso. Então, o que seria o ego? O que é o que está certo aí? O ego é realmente a ferramenta que te funciona ou é uma coisa que pode virar uma âncora de prepotência, de tu achar que é melhor que os outros, de soberba, de simplesmente achar que tu está acima de alguma maneira? E a resposta é justamente o ambos, é aí que entra a dualidade do ego. Porque da mesma maneira que ela pode ser justamente uma ferramenta que vai estar trazendo essa perspectiva do eu, dos meus erros, mas justamente minhas qualidades, e de o quanto eu posso crescer, o quanto eu posso me aprimorar, porque justamente eu estou lá por mim para fazer isso, pode ser algo que eu vou estar utilizando da maneira pior possível, acreditando que simplesmente o que eu sei é bom, o que eu já sei já é o suficiente, o que eu faço já está mais que bom, eu já sou o ser humano perfeito. Não sei se alguém aqui já olhou The Boys, o Homelander, eu sou superior, eu sou um Deus, mas não é bem assim. Então, o que a gente faz dentro disso? Como a gente justamente consegue funcionar o ego para que a gente consiga ser a melhor versão da gente mesmo e como a gente, cara, tenta silenciar essa voz de arrogância, essa voz de orgulho, de prepotência. Controlando. E olha que resposta mais genial, mais simplista, mas é justamente isso. Teve um livro que eu estava lendo, alguém já deve ter ouvido falar, da responsabilidade extrema, do Jocko Willink, no qual justamente o capítulo que ele fala sobre o ego é que me inspirou a falar da primeira vez sobre isso. Que ele fala, basicamente trazendo o contexto para vocês, é um livro sobre o Navy SEALs, que é basicamente uma unidade de operações especiais, que já batalhou no Iraque, lá no tempo da Guerra ao Terror, que eu acho que os Estados Unidos chamava. E ele fala que o ego foi algo muito importante, basicamente, dentro do trabalho que ele fazia. Porque durante o treinamento, que é um dos treinamentos mais árduos do mundo do Navy SEALs, justamente a percepção do ego que ele tinha dele ter que ser o melhor foi o que conseguiu impulsionar ele para não só ser o melhor batalhador, eu acho que é soldado no caso, como também posteriormente o melhor líder de esquadrão, para posteriormente o melhor comandante do esquadrão dele, que era basicamente, eu acho que o Eco Delta, alguma coisa assim que ele chama no livro lá. Mas da mesma maneira, esse mesmo ego conseguiu levar ele lá para cima
foi muitas vezes resultante do quê? Da perda de homens e basicamente da morte de vários soldados no Iraque, por ele ter a arrogância e prepotência de todas as estratégias dele, tudo que ele realizava estava certo. E no momento que ele justamente conseguiu visualizar isso, ele percebeu o quão falho ele foi como líder. Porque não foi basicamente uma empresa perdendo dinheiro, não foi basicamente ele acabando discutindo com um parente dele, com um amigo dele. Foi a perda de homens, foi a perca de vidas que poderiam voltar para casa, que tinham família, tinham mães, pais, irmãos, esposas, filhos, e que foram perdidas justamente pela prepotência e um egocentrismo de simplesmente achar que a opinião dele não só estava acima dos outros, como era a opinião absoluta de todas as pessoas que estavam à volta dele. E dentro disso, justamente, ele percebeu que ele sempre tinha que estar atento com o maior inimigo, que no final das contas era o seu eu, o ego dele, ele mesmo. E dentro disso ele tomou várias atitudes que percebia que ele poderia tanto utilizar para estar melhorando como ser humano, como também justamente silenciar essa voz de prepotência. E são algumas atitudes que eu consegui levar justamente no meu trabalho, que tanto me trouxe uma posição como líder, eu acabei virando líder de pré-vendas da minha empresa, como não só fez isso, como fez eu melhorar justamente como pessoa, tentando justamente silenciar essa voz, que é algo muito frequente em mim, uma coisa que eu ouvia muito, eu tenho basicamente 21 anos, uma coisa que eu ouvia muito dos meus superiores, dos meus líderes, é que eu era uma pessoa muito nova, uma pessoa muito inexperiente, que eu não tinha tanta experiência, tanta malandragem de vida, e querendo ou não, era algo que me irritava muito. Mas justamente tomando lições que eu percebi que era algo muito voltado para o meu ego, de eu não querer ouvir aquilo, de eu simplesmente querer rejeitar, não ter vivência, sempre esse papinho, eu justamente comecei a aceitar aquela crítica, que foi um dos pontos. Que eu comecei a ver que aquilo nunca era algo pessoal, mas era justamente algo sobre atitudes que eu tinha. Atitudes muitas vezes infantis, que não percebiam, mostravam onde eu estava errado, que dentro da empresa justamente custava basicamente dinheiro, mas ainda assim, como é algo que ela está buscando, é algo que, querendo ou não, tirava um pouco do meu potencial. E essa foi uma das atitudes que eu comecei a tomar. Justamente saber receber críticas e entender tanto por que eu estou recebendo elas, como também qual é a crítica que está vindo sobre mim. Se é algo referente a uma atitude que eu tive, se é um comportamento quando tendo que eu precisava melhorar. E o segundo ponto, que para mim foi até mais fundamental, mas entra muito na visão do ego positivo, que é justamente nunca aceitar ficar em segundo lugar, e sempre buscar, ser o primeiro lugar. Um exemplo, quando surgiu a oportunidade de estar falando aqui, eu logo mentalizei, já tinha acabado esse capítulo, que eu ia ser um cara que ia melhor performar aqui, melhor trazer a melhor palestra daqui. E por quê? Porque eu queria basicamente ser o melhor daqui? Não, mas porque quando a gente se coloca na posição de ser o melhor em alguma coisa, de se dispor a qualquer coisa que eu vou fazer ser o melhor, eu não vou contar com ser mediano, não vou contar com o meu mínimo de esforço. Pensa, tem várias pessoas aqui que têm muito mais idade que eu, que têm informações, o cara sabe, inteligência artificial, não sei nada sobre isso aí. Uma vez eu me bati para tentar arrumar uma coisa de API com um CRM lá da minha empresa e bati dor de cabeça. Aqui é ferramenta, né? Ah? É pessoal contigo, então. Que coisa triste aqui de API. Várias pessoas que têm formação de psicologia, a Catiana, eu acho que tem uns três tipos diferentes. Eu nunca vi tanta formação assim, nem sabia que dá para se formar em tanta coisa durante a vida. Mas, enfim. A idade te permite, entendeu? Exatamente. Novidade, de novo. Mas, para com o meu esforço. Vocês viram? Para com o meu esforço. É só ficar velho que a gente fala. Não quis dizer isso. Eu digo que ele é novinho, ele não conseguiu fazer muitas faculdades, mas ele vai ter tempo. Vou ter tempo aí. Tem gente que acumula muita burrice com o tempo. Quem consegue? Tem gente que especializa, né? Normalmente ele é o siso, né? Falaram que tirando o outro siso agora, daí virou o siso do juízo, eu acho. Do juízo? Assim, não nasceu ainda? Não nasceu, só nasceu direito. Eu tive que tirar para treinar uma coisa horrível também. Mas, justamente, como eu vou ir bem, como eu vou conseguir dar uma boa palestra se eu justamente não tenho a noção que eu vou ser o melhor, quando tem várias pessoas tão capacitadas, com experiência, com inteligência talvez superior, com experiências, claro, com superior, com conhecimentos muito mais aprofundados e fáceis que o meu. Simples, dando o meu melhor. Por isso que sempre buscar ser o número 1 sempre vai permitir que eu traga o máximo de esforço da minha pessoa. Eu não vou buscar fazer o mediano que eu posso, eu vou buscar fazer o máximo. Tudo que eu conseguir alcançar, qualquer ferramenta, qualquer tipo de atitude que eu possa ter para justamente alcançar o número 1, eu vou fazer. E se eu não ficar ou não ser o número 1, basicamente, se é a pior palestra daqui, já está tudo bem, porque eu já me dediquei, eu já me comprometi a ser o número 1. Então, independente
convi que, claro, isso não é o ranking, é mais algo que eu usei para justamente me colocar nessa posição de fazer esse esforço. Independente, eu já sei que eu fiz o meu melhor. Então, eu já sei que aqui eu venci. Eu já fiz que eu pude fazer o meu melhor conforme as condições que eu tinha. E é basicamente isso. Essas duas atitudes basicamente resolvem o problema de um egocentrismo, de um egoísmo, de uma prepotência, ou simplesmente da falta da autovalorização de algumas pessoas? Não, mas já é um começo. E tu sabendo cada vez trabalhar mais nisso, se conhecendo, conhecendo tanto as tuas qualidades como os teus defeitos, justamente buscar trabalhar em cima disso, entender o quão importante eles são, entendendo que a pessoa que no final das contas mais vai lutar por ti, no final das contas vai ser sempre tu, não vai ser outra pessoa. A única pessoa que vai te acompanhar desde o teu nascimento até a tua morte vai ser tu. Querendo ou não vai ser tua mãe, teu pai, porque em algum momento tu vai ter que sair da asa deles. Tua esposa, basicamente tua esposa não conviveu contigo toda a tua vida. E teus filhos, a mesma coisa que tu fez com teus pais, eles vão fazer contigo. Então, tu é sempre o melhor companheiro que tu pode ter. Por isso que sempre se valorizar, buscar melhorar, entender, se conhecer, é justamente o lado mais positivo e mais forte que o ego pode te oferecer. Justamente conhecendo teus efeitos, teus detalhes, entendendo a tua humanidade, entendendo os problemas que tu tem que levar consigo, mas justamente buscando sempre a melhor, buscando sempre ser o melhor, independente do que tu faça, é o que justamente consegue aumentar teu ego sem se transformar num ego inflado, justamente transformando o ego em algo controlado, porém que sempre vai ser um impulsionador para os seus objetivos, suas atitudes e te tornando sempre uma pessoa melhor. Basicamente é sobre isso que eu vim falar, não sei se foi muito bom, não sei se fez sentido para vocês. Pode continuar que eu estou gostando. É basicamente isso que eu vim trazer. Tem ali, eu acho que 12 minutos, não sei se vocês têm alguma pergunta referente a isso, alguma colocação, mas eu também sei. Não, pode bater palma, pode bater palma. Eu fiquei pensando um pouco, você falou do egocentrismo, e eu acho que é mais um egocentrismo contigo mesmo do que com os outros. Tipo assim, tu ser egocêntrico com os teus pensamentos, de tu achar que tu pode ser o melhor, e tu te propor a fazer o melhor, sabe? Mas não em relação aos outros, em relação a ti mesmo. Sim, basicamente não tem como eu buscar ser melhor que os outros, porque eu não sei